história, nossa história de hoje, vai contar uma trajetória que começou em 97, no interior de São Paulo, numa pequena cidade, Salto, e vai contar a história de uma empreendedora que ela trabalhava como empregada doméstica, trabalhou, deu duro e aprendeu a fazer um bolo. E foi desse bolo que nasceu o negócio. Eu vou conversar com a Cleusa Maria da Silva, proprietária da Sodier Doces, que comemora nesse ano, ela está com 225 unidades. 225, exatamente. Cleusa, obrigada por você ter vindo dar uma entrevista para nós hoje aqui em São Paulo. Ela mora em Assis, também no interior, né, Cleusa? Sim. E veio nos contar. Me conta, como é que começou essa história? Bolo? Por que bolo? Eu acho que porque bolo, na verdade, ele é muito mais importante do que eu e às vezes muitas pessoas imaginam. Bolo faz parte, né, de qualquer comemoração. Você nasce seu filho, você quer comemorar, você pode tomar uma cerveja, fazer uma festa, mas tem que ter bolo. Eu acho que bolo é símbolo de felicidade, de comemoração, de tudo que acontece de bom na vida da gente. E graças a Deus sempre há de acontecer alguma coisa e a gente comemora, e o bolo ele faz parte. Você vai numa festa, eu acho que o principal lá é o bolo. Então, um aniversário sem bolo não é aniversário. Não é aniversário. Não tem festa. Não tem festa, exatamente. Um churrasco hoje também, um bom churrasco, você bebe, comemora, mas no final tem que ter um bolo para fechar aí a festa com chave de ouro. Me diz, como é que você come? Você sabia dessa receita? Você sabia fazer bolo? Ou não sabia? Ou aprendeu? Não, eu não sabia. Eu nunca fui da área de comércio. Minha vida inteira foi difícil e dura, como eu já contei algumas vezes. Eu trabalhei em todos os setores, de boia fria, empregada doméstica, menos comércio. Então, quando eu já com 18 anos, eu estava trabalhando numa empresa. E nos anos 80, próximo dos anos 90, houve uma terceirização de uma grande empresa onde eu trabalhava, e eu vim para uma empresa menor. E nessa empresa, a esposa do meu gerente fazia bolo. Pela primeira vez eu fiquei próxima de alguém que fazia bolo. Eram bolos confeitados. Bolos confeitados. Esses modelos, não tão assim. Não necessariamente esse, mas eram bolos maravilhosos, confeitados, bolo para festas. Sim. E me aproximando dela, e coisa do destino, eu acho que tinha que ser para mim. O esposo dela descobriu que estava com câncer e em 6 meses ele faleceu. Ela que só fazia bolo, de repente estava com uma empresa na mão, e eu era a única pessoa que estava ali, que vim para ajudá-la a dar treinamento aos outros funcionários. Ela pediu para mim, olha, eu vou ter que tocar a empresa agora, né? Não podia fechar a empresa. E você não quer fazer dos meus bolos? Eu falei, eu não sei fazer bolo, eu não tenho dinheiro para comprar uma batedeira. E foi ela quem comprou uma planetária para mim e parcelou em 10 vezes para mim pagar. Eu ganhava pouco mais. Nada foi de graça? Nada, muito difícil. Eu com um pouco mais de um salário mínimo, ela foi me ajudando e falou, olha, quando o meu funcionário fizer aniversário, eu compro o seu bolo. Sim. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando nessa empresa e fazendo bolo na hora do almoço e à noite. Sim. E realmente ela comprou meus bolos e começou a passar os clientes dela para mim. Sim. E aí eu trabalhei 10, 12, 20 horas por dia durante 2 anos. Para dar conta. Para dar conta. Eu trabalhava de dia, chegava na minha casa à noite, eu assava os bolos, de madrugada eu recheava, de manhã e na hora do almoço eu entregava os bolos. E depois de 2 anos eu vi que eu estava muito cansada, que eu não estava mais conseguindo. Eu saí da empresa e aí montei a minha própria empresa em 20 metros quadrados. Uma lojinha. Uma lojinha, realmente. Eu comecei montando bolo em cima de um freezer. Sem espaço. Sem espaço. E eu mesma montava os bolos, eu assava as massas na minha casa, levava até a empresa, que era um bairro, uma lojinha pequenininha, e lá eu montava o bolo e atendia o cliente. Eu não tinha funcionário. Por 6 meses eu trabalhei sozinha. E depois de 6 meses eu contratei uma funcionária e a gente foi levando isso durante 5 anos. Eu fiquei em 20 metros quadrados. 5 anos. 5 anos. E você ali, você já sonhava, porque a gente sabe que o empreendedor, eu já fiz várias entrevistas com empreendedor, e todos têm um sonho, todos perseguem um sonho. Você já imaginava, não, eu quero crescer, eu quero ter uma loja maior, eu quero sair de 20 para 100? Como é que você pensava isso, ou não? Não necessariamente sair de 20 para 100. Talvez de 20 metros quadrados para 100 metros quadrados, não em lojas.
Eu pensava que quando eu saí, eu já estava trabalhando numa empresa, minha mãe continuava trabalhando de boia fria. E eu estava separada com um filho de 8 anos, morando no fundo da casa da minha mãe, e eu tinha uma meta de tirar minha mãe daquela vida difícil dela. Eu imaginei, quando eu tive o meu negócio, que se eu trabalhasse e se eu lutasse, eu conseguiria tirar ela. Então, assim, meu único objetivo, meu único sonho era tirar minha mãe daquela vida difícil, que eu achava... Minha mãe saía 4 horas da manhã, chega às 7 horas da noite, com o rosto sujo, me machucava muito. E eu lutei por ela, e achei, era meu objetivo. Uma vida sacrificada, né? Muito. Então, assim, o meu sacrifício perto do sacrifício da minha mãe não era nada. Então, assim, não tinha, óbvio, a ambição de ter 100 lojas e nem sabia que um dia eu teria 100 lojas. Mas eu tinha certeza que minha vida e do meu filho seria melhor e da minha mãe. Sim, ali era o start para melhorar a vida. Exatamente. E você pensar, como é que surgiu de você abrir outras unidades? Quem deu esse empurrão? Eu acho que é assim, a minha necessidade de crescimento, a segunda loja eu montei com uma amiga, que foi em Itu. Minha amiga ficou desempregada na época. E as pessoas já vinham, já comentavam, apesar da minha loja ser pequena e eu trabalhar só com uma funcionária, as pessoas comentavam dos meus bolos, dos produtos. E começaram a falar, por que você não abre uma loja na cidade vizinha e tal? E aí eu chamei minha amiga um dia brincando para ser sócia, ela tinha acabado de sair de uma empresa e ela aceitou. Já que ela tinha aceitado, eu não tinha mais como voltar atrás. E aí eu falei para ela, olha, a gente não tem grana, vamos entrar com muita dificuldade. E ela só tinha o dinheiro de uma rescisão. Eu falei, olha, se não der certo, eu te devolvo o dinheiro, compro a geladeira, coloco aqui na minha pequena loja. E ela topou. E essa segunda loja foi um grande sucesso. Foi em Itu. Minha segunda loja foi. Comecei. Depois meu irmão também, pelo mesmo problema, ia ter um corte. Perdi emprego. Ia perder o emprego. A rescisão. Tinha rescisão e o produto estava fazendo sucesso, a cidade vizinha vinha comprar. Por que não ter uma loja com meu irmão? É mais ou menos, né, Cleusa? Eu sei que você esteve na feira de franquias, é mais ou menos que está acontecendo isso hoje, né? Exatamente. Essa crise de desemprego, quem tem um pouquinho mais de idade já passou, já viu isso? Exatamente. Eu acho que você procura-se, né? A pessoa pega aquela rescisão, quer ser dona, exatamente. Um negócio, né? Hoje eu acho que tem que ter mais cautela. Sim. E está mais difícil do que há 17 anos atrás. Sim. Sinto que hoje é mais difícil. Mas não que foi fácil. Às vezes as pessoas pensam e vê a sua dia com 200 lojas, acha que é fácil. Não foi, não é e nunca vai ser fácil. Mas o começo foi bem isso mesmo. Foi uma necessidade de trabalho, de querer ajudar a minha família. E acho que eu fui sempre muito focada em buscar o melhor. Eu sou meio insatisfeita com... Eu acho que eu sempre posso fazer o melhor. Você então, começou a fazer primeiro quantos sabores? Olha, que eu já tenho 3 aqui. Hoje eu tenho 86, eu acredito. 86 sabores. Mas devemos ter, na época tinha uns 12, 13, não mais que isso. Sim. Mas como era eu sozinha na minha loja, eu inventava muito. Então, às vezes tinha uma sobra de um produto, eu criava um bolo. E de repente eu fazia um bolo e eu errava o bolo e colocava ele na vitrine e os clientes achavam uma delícia. De repente tinha mais um bolo. Então, assim, as coisas iam acontecendo no meu dia a dia. Hoje vocês têm até diet, né? Temos diabéticos, isso é sensacional. 13 bolos diet a gente tem. E é uma maravilha para quem quer comer o bolo e pode agora, né? Exatamente. Que é um bom produto, né? Porque você não pode comer um produto tradicional que você não tem o direito de consumir um bom produto. Então a gente criou essa linha zero. Hoje você tem essas 225 franquias, daqui a pouco são 227, tem 2 para ser inauguradas, né? Você exige do franqueado, são todos franqueados, né? Porque você está só no comando hoje. Padrão de qualidade? Sem dúvida, em primeiro lugar. Se eu comer um bolo aqui, nós estamos na loja da Conselheiro Rodrigues Alves, na Vila Mariana, né? E você comer um bolo aqui, eu comer um no interior, na sua cidade, é o mesmo? É o mesmo. Assim, a única diferença é que a gente sempre brinca que se você pegar o mesmo produto e pôr 2 pessoas para montar, como o bolo ele é totalmente artesanal, às vezes pequenas diferenças, mas ele é padrão, ele tem que ter o mesmo sabor e ele é a mesma qualidade. Aqui, em Maceió, e no Joinville, em Natal, ou em Salto, onde eu comecei, necessariamente ele precisa ter o mesmo sabor e a mesma qualidade.
Cleusa, como é que faz hoje? Uma pessoa quer ser franqueada da Sodier. A Sodier comprova que é um bom negócio. Sim, graças a Deus. Franqueados, pelo menos, o que eu conversei com a franqueada aqui, ela está contente. Graças a Deus. Então, como é que você exige? É muita coisa? Eu acho assim, não é muito. A gente exige, acima de tudo, que seja um empreendedor. A Sodier hoje, ela tem um perfil sempre de buscar empreendedor e não investidor. Por quê? Sim. Porque o empreendedor, ele tem que... Eu falo que a Sodier, para mim, ela é meu terceiro filho, entendeu? Eu mesmo com 225 lojas, ou cada loja que... todo mundo? Eu conheço todos. E cada loja que inaugura é como se fosse a primeira. Então, assim... Você vai, Cleusa, sempre? Nas inaugurações? Não consegue, todas. Né? Eu ainda tenho um frio no estômago. De avião. E tenho medo de avião. Então, assim, mas procuro. E se eu não posso ir na inauguração, eu vou sempre depois. Mas o que eu mais exijo de um franqueado hoje é que ele tenha compromisso com o cliente, em primeiro lugar. Sim. Porque eu acho que quando ele tem um compromisso com o cliente, automaticamente ele tem um compromisso comigo também e, acima de tudo, com ele mesmo. Sim. Com um produto. Eu acho que a Sodier, ela não pode ser apenas a maior rede de franquia de bolo do país. Ela tem que ser a melhor. Sim. E ser a melhor não é fácil. É uma busca diária de ser o melhor. O comércio alimentar, o varejo alimentar exige, tem vários quesitos, né? Hoje não é qualquer coisa que pode pôr à venda. Hoje tem um padrão que você sabe melhor do que eu. Mas você tem aqui, que eu já sei, precisa ter um aporte X, né, de financeiro para começar, um tamanho de loja que vocês têm, não pode ser muito pequenininho, né? Sim, hoje um empreendedor para adquirir uma Sodier doce, ele tem que ter um capital em média de 400 a 450 mil reais. Um imóvel, ponto, né? Um ponto que isso sem aluguel, sem luvas, né? Que às vezes tem luvas ainda. Um ponto que tem que ter no mínimo 150 metros quadrados, legal quando ele tem 200. Mas como a gente sabe da dificuldade, às vezes acaba lojas com 150 metros, mas com menos de 150 metros é inviável, não é possível. Esse tamanho é porque tem a cozinha, que depois depois vocês vão conseguir ver. Tem a cozinha, né? Que para montar os bolos, então exige depósito, né, Cleusa? Tem tudo isso. Não é só a frente de loja, né? Tem toda uma história. O grande diferencial da Sodier, nós produzimos os nossos próprios bolos, em cada loja produz o seu bolo. Sim. Então, eu pensei que era diferente. Não, a maior parte dos clientes às vezes ainda pensa que a gente tem uma central que distribui, mas não teria como você ter um produto fresquinho se ele fosse distribuído. Então, cada loja tem a sua cozinha, a loja tem uma equipe que trabalha todos os dias. Então, em qualquer loja, se você chegar acho que das 10 da manhã às 4 da tarde, tem alguém montando bolo na cozinha. Então, elas trabalham todos os dias? Todos os dias, em todas as lojas. Então, se você chegar na vitrine e não encontrar nenhum bolo, que tem vários, mas se nenhum daquele for seu sabor preferido, você pode pedir para a dona da loja que ela vai montar seu bolo. Agora, essa aqui da loja da Vila Mariana, ela tem 13 funcionários, quer dizer, é um número, né? Ela está empregando 13 pessoas, quer dizer, é um número bastante interessante para um negócio hoje. Isso. Né? As nossas lojas, ela tem a média entre 13 e 20 funcionários por loja. Sim. Exatamente. Essa equipe é exatamente para garantir um bom atendimento e garantir um bom produto. Para que o cliente, quando entra numa loja e compre um bolo Sodier, ele tenha certeza que ele está levando um produto fresquinho, que ele está levando um produto que foi produzido na loja com os melhores produtos. Sim. Sodier, onde você tirou esse nome? Sofia e Diego, meus dois filhos. É uma junção. É uma junção do nome dos meus dois filhos. Entendi. Eu acho que é uma empresa muito que começou familiar, né? Familiar, de família. E para fechar o nome, eu queria que fosse o nome dos meus dois filhos e acabou ficando Sodier. Entendi. Agora, você está em 11 estados. Você tem planos para expandir até o final do ano mais, além dessas duas que eu já citei de lojas? Esse ano está um ano atípico, né, para se falar em expansão, mas a Sodier Doce anda caminhando aí meio contra a maré, entre aspas, né? A gente está indo para vários estados, então vamos tentar ser um pouco mais forte no Nordeste, no Sul esse ano. Provavelmente ainda vamos para Porto Alegre. Então, chegando mais
em estados longe de São Paulo. Longe, exatamente. Acho que a expansão ela vai... A sua dia agora vai bater um pouco nas asas, vai um pouco mais longe. Agora me diz uma coisa, você tem a Ana Maria Braga, que é uma estrela, uma celebridade, como a garota propaganda da sua... Isso, é a nossa garota propaganda. A Ana Maria é muito interessante porque eu tinha um sonho em conhecê-la e há mais ou menos 10 anos atrás eu vi uma receita de bala dela que eu precisava, lá atrás na história de tirar minha mãe de boia fria, minha mãe parou de trabalhar exatamente fazendo as balas que a Ana Maria ensinou ela a fazer. As balas congeladas, as balas prestígio. E minha mãe vendo a Ana Maria fazer as balas, eu chamei minha mãe e falei, tá aqui o que você vai fazer. Ela, mas eu não sei fazer. Falei, a senhora vai aprender. E realmente não foi fácil, minha mãe errou muitas vezes. Enquanto minha mãe errava, eu comprava a bala de outra pessoa e falava que minha mãe que fazia e continuei vendendo as balas. De repente minha mãe estava fazendo as balas e além de bolo, eu já coloquei as balas e aí começamos a fazer docinho. E de repente minha mãe, eu já estava com grande parte do meu sonho realizado. Minha mãe já tinha deixado esse boia fria e já estava trabalhando comigo. Sim. Então para mim, eu acho que aí foi já estava assim, já era a realização do meu sonho. Então daí para frente foi só trabalhar, acreditar e continuar, seguir em frente. E aí você chegou na Ana Maria, Cheguei. Você contou essa história para Ana Maria? Contei porque assim, eu conheci um amigo que era próximo da Ana Maria e eu escrevi uma carta de próprio punho, errei, e aí queriam passar limpa, eu não deixei, porque eu falei que eu queria que ela soubesse que era eu realmente que estava escrevendo a carta, e eu escrevi uma carta de próprio punho e mandei para ela. Em 3 dias ela mandou me chamar e eu fui até São Paulo, aliás fui para o Rio, no programa dela. Eu falei que eu acho que me senti homenageada porque ela fez uma bela homenagem para minha mãe. Foi acho que um dos momentos mais felizes e lindos da minha vida. E de lá para cá a gente se aproximou muito. Ela tem uma afinidade comigo, eu com ela. Sim. Ela gosta muito da minha história e a gente mantém um contato. Então não foi mais fácil. Não era só ser uma garota propaganda, ela acredita no Ela acredita na marca, ela acredita no meu projeto e eu acredito nela. Além de uma bela apresentadora, é uma grande mulher, é uma grande parceira, é uma pessoa muito humilde, bacana, batalhadora. Ela se identificou muito com a história. Então, isso é importante, né? Precisa identificar, né? Exatamente. Eu já tinha, quando em meta, era também um sonho, que quando eu pudesse trazer alguém para ser nossa garota propaganda, a primeira pessoa convidada seria Ana Maria Braga. E eu o convidei e ela aceitou de imediato e assim, está sendo um grande sucesso. Que bom. Agora me diz uma a realização dos sonhos. Imagina, é outro, né? É mais um, exatamente. Sonha sempre, viu? Me diz uma coisa. Esse ano nós já estamos caminhando para o segundo semestre de 2015, um ano que já se anunciava difícil desde o ano passado, você sabe disso. O comércio é um termômetro espetacular para isso, né? Exatamente. Não tanto, eu acho que de alimento, né? Mas você deve saber disso, às vezes ouve, se informa bastante. Como é que você está vendo esse segundo semestre? Assim, a Sodier, o meu comércio especificamente, eu estou vendo com muita alegria, com muita felicidade, que a gente está indo contra a crise. Graças a Deus, até porque a gente fala assim que a gente não quer nem acreditar nessa crise, a gente quer trabalhar. E trabalhar e acreditar que nós podemos vencê-la. É uma crise possível de ser vencida. Eu acredito muito nisso. Eu acho assim, se a gente só ficar imaginando, tá em crise e todo mundo começar a parar, eu acho que o país vai travar. Mas se cada um pensar, não, nós estamos em crise, mas nós podemos sair dessa crise e sair mais forte, porque eu acredito que quem faz um bom trabalho vai sair dessa crise bem melhor do que quem entrou. Nada melhor que um bolo, né? Exatamente. Então a Sodier está passando pela crise, eu diria assim, passando muito bem, graças a Deus. Então se você fosse dar um conselho para quem é empreendedor, está meio desanimado, o que faria, Cleusa? Acredite em você, acredite no trabalho, acredite no seu negócio, acredite que no momento de crise é os melhores momentos para investir. Hoje você tem mais imóvel disponível, está mais fácil você negociar. Então, se você tem
uma grana aí que você consegue se estruturar aí. Eu acho assim, o que você não pode, empreendedor, com crise ou sem crise, é acreditar que ser empreendedor é fazer mágica. Ele não é. É trabalhar e ter médio e longo prazo. Então, se você consegue se estruturar a médio e longo prazo, eu acho que a crise é o melhor momento para investir. E ajudar o país a sair da crise, né? Pois é. Para finalizar, eu vejo assim, se você deu toda essa entrevista para mim com um sorriso, você é uma pessoa feliz hoje quando você olha para trás ou para frente? Sem dúvida. É lógico que ser empreendedor nesse país não é fácil para ninguém. Mas se você olhar para trás e saber de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu posso chegar, eu só tenho assim, só tenho motivo para agradecer. Sim. Então eu tenho. E que é possível, né? É possível, assim, eu consegui, mas eu consegui trabalhando muito. E eu conheço tantas pessoas que trabalham e acreditam e conseguem. Então eu acho que qualquer pessoa tem capacidade para vencer. Só basta acreditar, sonhar e trabalhar. Não tem sucesso sem trabalho. É isso. Bom, eu vou encerrar a entrevista. Eu agradeço a Cleusa mais uma vez, uma agenda atribuladíssima que ela tem. E para quem quer ser um empreendedor e ter uma história de sucesso, acho que o conselho dela cai muito bem. Como cai muito bem os bolos da sua Diego. Eu termino aqui para ficar com você no próximo programa do Sua História, Nossa História. Canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo aí nós vamos adiante, com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus. O seu dia mais feliz vai